Boa noite, irmãos. Boa noite. Queria contar para os irmãos tivessem as suas Bíblias, para que a gente possa continuar o assunto que a gente começou na quinta-feira passada, que pudesse abrir em 1 João, capítulo 3. Vamos ler o versículo número 3 e 4. 1 João 3, versículo 3 e versículo de número 4. Amém? Fechado? Amém. Antes de nós fazermos a leitura, semana passada nós começamos a pensar um pouco a respeito do pecado, né? Como Deus vê o pecado e da maneira que o pecado é na vida do cristão, na família do cristão e também na igreja de Deus. E a gente começou a ver alguns versículos que nos mostravam como que Deus olha, como que Deus vê o pecado, o que é o pecado para Deus, né? Com que tipo de olhos ele contempla o pecado. Vamos ler o versículo 3 e 4 novamente, para a gente retornar ao nosso assunto, amém? 1 João capítulo 3, versículo 3 e 4 diz: E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Semana passada, na quinta, a gente deu o contexto do que se passa aqui nessa passagem. Nós vimos algumas questões, definimos alguns termos a respeito de pecado e iniquidade, e hoje a gente vai prosseguir, então, estudando sobre este assunto, para que a gente possa caminhar. Nós vimos algumas coisas em relação ao pecado. Nós vimos que o pecado é algo que é abominável ao Senhor. O pecado é algo que é abominável a Deus. Nós vimos também e lemos versículos que nos mostraram que Deus ele odeia o pecado. Ele odeia. O pecado é contrário à própria natureza de um Deus que é 3 vezes santo, como nós demos ver também semana passada, né? E nós vimos também que a pena máxima para o pecado é a morte. Esta morte é exigida para cada infração contra a lei de Deus. Nós vimos isso também na semana passada. Nós vimos que até a menor transgressão ela é levada em conta por Deus e ela é corrigida por Deus. Até a mínima transgressão, não é? Porque nós vimos em Tiago capítulo 2, versículo 10, que qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se, na verdade, culpado de toda a lei. E nós também pensamos e vimos os efeitos do pecado na alma. Que primeiramente o pecado afeta a alma, depois afeta a parte física do homem também. Nós vimos que ele rebaixa a dignidade da pessoa. Nós vimos que o pecado ele obscurece o entendimento da pessoa, não é? Nós vimos que o pecado torna o homem até pior do que o animal, até pior do que os próprios animais. Nós vimos que o pecado ele polui, ele corrompe. Nós vimos que o pecado ele mancha. Nós vimos que Deus chama o pecado de imundícia. Então o pecado para o Senhor nosso Deus, ele realmente é algo imundo. Nós vimos também que a Bíblia descreve o pecado como o cadáver que no seu estado de putrefação, não é, que apodrece. E nós vimos que os pecadores são esses túmulos que contêm esses cadáveres que apodrecem e que exalam mau cheiro, né? Como o Senhor Jesus disse, né? Que é assim que Deus vê o pecado na vida do homem. Nós vimos também que o pecado ele transformou toda a humanidade em uma raça imunda diante de Deus. É bom que a gente entenda acerca do pecado, o que é o pecado e como o homem está afogado no pecado,
E como Deus vê o pecado, e consequentemente como Ele vê o homem, para que a gente possa entender o tamanho da graça de Deus, quando Ele alcança um pecador. Quando Ele alcança o pecador de uma maneira graciosa e misericordiosa, de forma a salvar então esse pecador. Nós vamos ver hoje mais um ponto a respeito do pecado. Pensando em pecado, nós vamos pensar um pouquinho acerca da natureza da depravação humana. O pecado, a gente pode dizer que ele penetra até mais íntimo do ser humano. O pecado não é nada externo, não é? O pecado ele começa lá no cerne, no íntimo de cada homem, no íntimo de cada homem, no íntimo de cada mulher, no íntimo de cada criança. Na verdade, a gente pode dizer que o pecado ele está no âmago do homem, né? Lá no centro, bem dentro do homem. E de lá do âmago, do centro do homem, ele exala todo aquele fedor, ele exala todo aquele mau cheiro, e dali de dentro ele impede que o homem obedeça a Deus. Abra por favor suas Bíblias em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, nós vamos ver o versículo 19. Essas são palavras do Senhor Jesus. Amém? Mateus 15, 19 diz assim: porque do coração, a palavra grega que Jesus que é usada aqui na Bíblia, aqui, irmãos, é a palavra cardia. Fala realmente do coração que bomba sangue para fora, mas é uma linguagem figurada que está sendo usada aqui para que a gente entenda que o Senhor está falando da alma, Ele está falando assim da mente como uma fonte dos desejos, como uma fonte das paixões, como uma fonte das inclinações, dos apetites, das afeições, como uma fonte dos propósitos, como uma fonte de todo e qualquer tipo de esforço. Então ele diz assim: porque do coração procede, é desse lugar, é de lá que sai, é de onde surge, é de onde emana, é de onde vem à tona. Ele diz que dali sai maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Nós podemos continuar. Arrogância, soberba, é da onde sai orgulho, é da onde sai a falta de amor, é da onde sai a mentira, é da onde sai a mesquinharia, é da onde sai a idolatria, é da onde sai o desejo do mal do próximo, é da onde sai tudo aquilo que desagrada ao Senhor, e é de onde sai tudo aquilo que trava a sua vida espiritualmente falando. É do coração. Vá um pouco mais adiante até Lucas capítulo 6, irmãos. Lucas capítulo 6. Versículo de número 45. Amém? Palavras também do Senhor Jesus, ele diz assim: o homem bom, diz que do bom tesouro do seu coração. Lembra? Do coração procede adultérios, assassinatos, maus pensamentos. Aqui o Senhor está dizendo que o homem bom, o homem é bom porque o seu coração é bom. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Então nós temos que entender, irmãos, que o nosso maior problema, ele não é externo. O nosso maior problema não é as circunstâncias, não é a situação, não é o irmão A, não é o irmão B. O nosso maior problema é o nosso coração, é o nosso ser, é uma natureza pecaminosa que ainda carregamos. Cristo nos deu um novo nascimento e nós temos vivendo dentro de nós
o homem novo e o homem velho, a nova criatura e velha criatura. O problema é quando o homem velho e a velha criatura assumem o controle da vida do crente. Porque o velho homem e a velha criatura só produzem coisas ruins. Ela impede que você ame como a Bíblia pede que você ame. Ela impede que você ajude como a Bíblia pede que você ajude. Ela impede que você sirva a Deus como Deus quer ser servido. Ela impede que você viva todas as verdades de Deus na sua vida. Porém, o pecado não é uma fraqueza. O pecado ele não é um vício pelo qual nós não somos responsáveis. Porque é dever do homem, é dever de cada um controlar isso. Ele é o pecado é um antagonismo, não é? Ativo e que está em todos os homens, um antagonismo contra o Senhor. Só que isso não é exclusividade da pessoa que não conhece a Cristo, isso afeta aos cristãos também. Isso afeta, na verdade, aos crentes. Porque se formos dizer o que a Bíblia diz que cada homem, cada mulher, voluntariamente e prazerosamente, eles optam pelo pecado. Por isso eu disse que não é a circunstância, não é o meio, não é a condição, é o querer, é o ser, é o coração. Romanos capítulo 8, vamos ler, versículo 7 diz que a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. É um versículo simples e fácil de entender. Ele está dizendo: se você é dirigido pelo seu homem velho, pelo seu coração velho, se você é dirigido pela sua carne, você não pode agradar a Deus. Você não consegue agradar a Deus, porque o que você fará e tudo o que você fará será visto por Deus como inimizade. Em outras palavras, pecado é rebelião contra o Senhor. O pecado impede muitas coisas. O pecado impede que você cresça espiritualmente. O pecado impede que você aceite as verdades de Deus. O pecado impede que a sua família se fortaleça na graça. O pecado impede que a sua igreja se fortaleça espiritualmente. O pecado impede que a sua igreja pregue o Evangelho, que a sua igreja viva para a glória de Deus. O pecado impede que você vá em busca das almas. O pecado impede que você ouça a verdade. O pecado impede que você identifique o erro. Ou seja, o pecado ele faz com que o crente fique atrofiado, espiritualmente falando. O pecado é uma doença que muitas vezes ela não é facilmente auto-identificável. Ou seja, você por si só não consegue entender e dizer: isso que eu estou fazendo é pecado, aquilo é pecado. Muitas vezes é preciso que o Senhor te ajude a enxergar que isto é pecado ou que aquilo é pecado. E como o Senhor faz isso? Ele faz isso por meio de uma oração, por meio de um cântico, de uma mensagem, por meio de irmãos que chegam até nós, usados por Deus tentando nos alertar quanto à nossa condição. Os pecadores, eu diria, de uma maneira geral, o pecador ele pensa, ele raciocina dessa forma, irmãos. Eles pensam, abra sua Bíblia em Salmos capítulo 12. Salmos capítulo 12.
Salmos capítulo 2, versículo 4. Os pecadores, eles pensam, eles raciocinam desta forma em seu próprio coração, como está aqui neste salmo. Capítulo 12, versículo 4 diz: pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, com a nossa língua prevaleceremos, porque são nossos, o quê? Os lábios. O pecador, ele se acha autônomo, ele se acha blindado, ele se acha com algum tipo de poder. Ele pergunta: quem é o Senhor sobre nós? Nós sabemos que isso é verdade, sabemos que isso é uma realidade, irmãos, porque nós temos um certo conhecimento bíblico, não é? Isso nos capacita a identificar isso nas pessoas que não conhecem a Cristo. Mas o problema é quando essa atitude, essa conduta se encontra na vida de um cristão. A insubordinação, a insubordinação, a afronta a Deus. Eu falo o que eu quiser, eu penso o que eu quiser, a boca é minha e ninguém tem nada a ver com isso. Leia novamente o versículo 4. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Ele diz, não é? Ou como diz vá até Isaías, como diz Isaías capítulo 57, irmãos, vamos um pouquinho mais adiante. Isaías capítulo 57, ele compara os pecadores como... Abra lá, 57, abriram? Aqui em Isaías 57 tem um versículo que eu acho muito interessante. Ele compara as pessoas pecadoras, né, que estão inchadas, cheias de si, que se acham autossuficientes. Ele compara essas pessoas com crianças desobedientes. Você já viu aquelas crianças que você vai chamar a atenção dela na hora para você dar língua? Quem já viu criança assim? Não é? Você chama a atenção dela, ela te olha com qualquer caso do mundo e ela mostra para você a língua, não é? Sem nenhum tipo de educação. Veja o versículo 4 de 57, diz assim, amém? De quem fazeis o vosso pensamento? De quem fazeis o vosso pensamento? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? Olha a figura que Deus usa para mostrar como o seu povo está lidando com ele. Ele está dizendo literalmente, o povo está desobedecendo a Deus, Deus está falando no seu coração, está chamando a sua atenção, você está olhando para Deus e mostrando língua. De forma alguma esta aqui é uma atitude sábia. De forma alguma esta aqui é uma atitude de quem quer o bem da sua família, o bem do povo de Deus, o seu bem espiritual. De forma alguma essa é uma atitude que deve ser imitada. O triste, irmãos, é que muitos cristãos, muitos irmãos não estão longe disso. Na realidade, muitas vezes, alguns estão até zombando do Senhor. Zombando de Deus por meio das suas vidas pecaminosas, por meio dos seus pecados. Irmãos, o pecado arrancaria Deus do seu trono, a força da marra o destituiria e colocaria o ego no seu lugar. Colocaria o ego no lugar que pertence a Deus de direito. Se você permitir, o pecado fará isso na sua vida. Ele destronizará Cristo e colocará o ego sentado no lugar que é de direito do Senhor Jesus. Os frutos disso, com certeza, serão os mais amargos possíveis.
Deus é tão amoroso, irmãos, tão amoroso que Ele nos avisa antes de que tudo aconteça. Ele procura nos encaminhar, Ele nos dá instruções, Ele nos dá diretrizes. Ele fala assim: olha, meus queridos filhos, façam para vocês veredas retas, não é? Caminhos aplanados. Porque na verdade todo pecado é, em última análise, em última instância, um ato de orgulho. É um ato de orgulho que diz: saia daí, Deus, eu estou no comando, sou eu quem dou as regras, sou eu quem decido. Saia daí, Senhor. Por isso que todo pecado no seu âmago é uma blasfêmia contra o Senhor, é uma blasfêmia contra Deus. Irmãos, olha só, para início de conversa, eu vou dizer: você ama seu pecado. Se você não o amasse, você não o cometeria. Cada pecado cometido, cada um de nós é cometido porque nós gostamos, nós amamos este pecado. Você tem prazer nele. Seja arrogância, seja soberba, seja insubmissão, não é? Seja falta de humildade, seja falta de amor com o próximo, seja falta de honrarias ao Senhor, de reconhecimento da possessão divina na sua vida, em tudo que você tem, em tudo que você é, seja na questão de tratar as coisas do Senhor com desdém. Se você faz, é porque você ama fazer, porque você gosta. Tanto é que a gente não consegue obrigar nenhum irmão a fazer nada daquilo que a gente queira, não é? Se a gente conseguisse obrigar, estaríamos todos aqui hoje no culto, assistindo o culto, porque é um feriado. Você busca oportunidade para praticar o seu pecado. Você está sempre atento. Você quer praticá-lo sempre que possível. Porém, por saber, eu diria assim, pelo Espírito Santo te dar uma luz que dificilmente se apaga, de que isto é errado, de que você é culpado diante de Deus, porque o Espírito Santo nos acusa, e quando isso acontece, quando o Espírito Santo realmente te mostra que isso está errado, te mostra que você está agindo contra a vontade do Senhor, contra a vontade de Deus, inevitavelmente você tenta camuflar o seu pecado com todo e qualquer tipo de desculpa e justificação. E aí é que está o problema. Não que o pecado não seja um problema, mas isto é um problema de grandes proporções. Quando você tenta justificar, negar ou camuflar o seu pecado. Quando você tenta negar a sua própria pecaminosidade. E há muitas maneiras de nós fazermos isso. Há muitas maneiras de você fazer isso. Mas, basicamente, elas podem ser resumidas em 3 maneiras, a grosso modo. Você pode procurar encobrir o seu pecado, você pode procurar justificar o seu pecado, ou você pode procurar ignorar o seu pecado. Vamos ver pelo menos o primeiro ponto hoje. E quando a gente pensar, não pense no seu irmão,
Não pense na sua esposa, no seu esposo. Pense em você. Pense em você. E nas diversas situações pelas quais você tem passado, não é? Nas diversas atitudes das quais você tem tomado. E quando o Senhor, pela sua graça e misericórdia, de uma maneira ou de outra, tem te mostrado: isto é pecado, isto não me agrada, isto não me glorifica, isto eu não aceito, isto eu odeio, isto eu abomino. Primeiramente, se tenta encobrir o pecado. Todo mundo conhece o pecado, pelo menos o maior pecado, né? Teve vários, do rei Davi, o Betseba. Ele procurou de todas as formas, irmãos, encobrir a sua culpa. Procurou todas as maneiras encobrir a sua culpa quando ele pecou contra Urias. Ele tinha adulterado com a esposa de Urias, Betseba, não é? Quando ela ficou grávida, primeiramente Davi bolou um plano de montar a situação de forma que parecesse que aquele filho fosse de Urias, que a criança fosse de Urias. 2 Samuel capítulo 11. Versículo 5 em diante diz assim, amém? Todos acharam? Davi está tentando encobrir o seu pecado. Diz assim: e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi: como passava Joabe? E como estava o povo? E como ia a guerra? Versículo 8. Depois disse Davi a Urias: desce tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Irmão, sempre há um tipo de sagacidade quando você procura justificar o seu pecado. Sempre há, assim, palavras doces e convincentes, né? Quando você tenta justificar o seu pecado. Quando o dia chegou, Davi falou assim: como está Joabe, o capitão? Como vai a guerra? Quem está ganhando, quem está perdendo? O que você acha? Né? Quando a gente vê essas conversas aqui, entenda-se, ele não simplesmente perguntou, ele sentou com Urias, ele foi conversar com Urias, né? Talvez ele tenha passado um ar de superioridade para Urias, porque depois aqui ele vai se mostrar, ele vai querer se mostrar benevolente com ele, com Urias, porque o pecado é assim, irmãos, ele corrompe a sua moral, ele te cega, ele te ensurdece, ele trabalha a sua concepção do mal, de forma que muitas vezes você se convence de que aquilo está errado, e você vive uma ilusão que traz problemas reais. Continuando, ele diz: 9. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Porque qual era o plano do Davi? Que ele descesse para a sua casa, dormisse com sua esposa, e quando ele fosse embora, a mulher estava grávida, o filho era de Urias. Os irmãos sabem disso. Mas perceba a justificação, não é? Porque, irmãos, nós não somos diferentes. Quando nós percebemos que nós erramos, né, e alguém vem, talvez, nos alertar do erro, nos questionar, a gente fala assim: mas também, você viu o que ele fez, ele não estava lá, eu falei para ele, ele não foi, e a gente procura disfarçar esses problemas e justificar.
Não é assim? É assim com as coisas mais simples. As coisas mais simples. Por exemplo, no EBD, sabe? No EBD, eu olho para o EBD, você chama a sua esposa, ela fica enrolando uma corda, não levanta para o EBD, você também pega e não vem. Ah, irmão, você não vem no EBD? Ah, pastor, chama esse dia não levantou. Isso é uma justificação. Pense em quantas justificações não se tem dado em relação ao pecado. Eu falo assim, irmãos, você não ajudou lá o irmão Azaf? Eu tentei ajudar, mas era muito difícil. Mas não podia ter ajudado, não podia deixar tirar daquela situação, daquela condição, não é? Irmãos, a gente constantemente tenta encobrir o nosso pecado. Continuando. Versículo 10. Como Urias não desceu para sua casa, e fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desce a tua casa? E disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para deitar-me com a minha mulher? Pela tua vida, pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Irmãos, eu digo para os irmãos que se Davi tivesse uma situação, uma condição espiritual mais sadia, já acenderia uma luz vermelha para ele aqui. Mas o problema de justificar o erro é que ele vai te afundando cada vez mais. Ele te cega cada vez mais. Versículo 12. Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. 13. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com o servo do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Perceba que quando o plano de Davi não funcionou, agora na segunda parte ele tenta conspirar contra Urias. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? É literalmente o culpado querendo jogar a culpa no inocente. Se os irmãos levarem em conta quem era Davi, a posição que ele estava, o homem segundo o coração de Deus, não é? É claro que Deus o capacitava de uma maneira diferenciada das demais pessoas. Nós vemos isso quando ele ganhou de Golias, as guerras que ele participava, que ele era muito mais bem sucedido do que Saul. Quanto mais condições Deus tem te dado para que você o sirva e faça a sua vontade, maior é a sua responsabilidade. Quanto mais Ele tem colocado em suas mãos, maior é a sua culpa. Versículo 14 e 17 diz: aqui Davi vai colocar Urias à frente para que ele seja morto, à frente do exército. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe ao morto Urias. Ele estava levando a sua sentença de morte da própria mão. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e... Os irmãos conseguem perceber aqui que o pecado já não toca mais a consciência de Davi? Consegue perceber aqui que ele já está bem, a gente poderia dizer assim, está adormecido, que ele está colocando, tramando para que um dos seus soldados morra, para que ele não receba e não tenha a culpa do seu pecado. Ele está a toda maneira tentando justificar o seu pecado.
Irmãos, não se justifica o pecado, se deixa o pecado, se confessa o pecado. Não é dessa forma que a obra vai crescer, que Deus vai ser glorificado. Não é dessa maneira que o Evangelho vai alcançar os confins da terra. Não é dessa forma que você vai ser luz do mundo, que a sua família vai ser um exemplo, que essa igreja vai brilhar. Não é dessa forma. Não é dessa forma que você vai resolver os seus problemas criados por seus pecados. Não é tentando justificá-los. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Ele já estava batalhando já há um bom tempo contra aquela cidade, ele sabia onde estava, vamos dizer assim, os caras que tinham a melhor pontaria, que brigava mais. E ele colocou realmente Urias naquela frente. 17. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Eu pergunto, isso resolveu o problema de Davi? Quando você procura justificar o seu pecado, você tem resolvido o seu problema? Isso somente agravou o problema de Davi, somente multiplicou o problema de Davi. Durante todos os meses da gravidez de Betseba, Davi continuou encobrindo o seu pecado. Versículo 27, 2 Samuel, capítulo 11. Amém? Diz assim: e passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Mais tarde, quando Davi foi confrontado com o seu pecado, ele se arrependeu e confessou. Não é? Abre a sua Bíblia, vamos para Salmo capítulo 32. Salmo 32. O versículo 3 diz assim, é o Salmo de Davi, irmãos. Ele diz: quando eu guardei silêncio e envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. O problema é que Deus, de uma maneira misericordiosa e amorosa, Ele tem procurado resgatar os seus filhos que estão vivendo em pecado, mas as suas justificativas têm impedido que Deus trabalhe nas suas vidas, que Deus restaure as suas vidas, e dessa forma as pessoas muitas vezes têm perdido a alegria, não é? Irmãos, o pecado ele é devorador. A gente pensa em algumas coisas que o pecado destrói, não somente a sua paz, mas o pecado destrói a comunhão. O pecado te cega a tal ponto que você impede o progresso da obra do Senhor, o andamento da igreja. Tudo isso o pecado faz. E justificar o pecado não é uma coisa sábia, porque você está se apegando àquilo que nós estamos vendo que Deus fala que Ele odeia, Ele abomina, Ele despreza, Ele não aceita, Ele repugna. É a mesma coisa se você estivesse no meio do mar agarrado a uma bigorna de ferro. É preciso que você solte isso, senão você vai morrer, você vai afundar. De repente você não está nem mulher de ninguém, não quer que ninguém morra, né?
fala, mas eu não sou Davi. Mas enquanto a sua negligência em relação às suas responsabilidades espirituais, Deus tem posto na sua mão. Irmãos, o pecado faz que você sofra, que não necessariamente vai sofrer somente quem pecou. Muitas vezes sofre mais quem está à volta daquele pecou do que o próprio pecador. Sua família pode sofrer, os seus entes queridos, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, a sua igreja pode sofrer por conta do seu pecado. Porque o pecado separa. O pecado mata, o pecado rouba a alegria, o pecado mina as suas forças. Conhecedor do que é o pecado aos olhos do Senhor, quando você for confrontado, você identificar o pecado da sua vida, não tente justificar o pecado. O que nós mais vemos é justificativas para o pecado. Se o pecado pudesse ser justificado, se o pecado pudesse ser justificado, não haveria necessidade de Cristo ter morrido na cruz. Eu poderia enumerar uma série de questões que prejudicam a pessoa, prejudica a família, prejudica a igreja, não é? O pecado da questão de falta de harmonia, de comunhão. Pastor, aquele irmão não dá para falar que aquele irmão não tem jeito, aquele irmão é insuportável, não dá para suportar ele, não dá para conversar com ele. Pastor, porque a irmã lá não conversa não dá para ela, não aceita ajuda, ela é arrogante. Mas que Deus diz? Vai ajude, vai dando, vai auxílio, seja um auxílio para ela, né? Seja para ela. Ele não está perguntando para mim, Marcelo, você tem que animar o irmão Seminier, desde que ele não seja uma pessoa carrancuda, para baixo, baixo astral. Não disse Deus que eu tenho que procurar fortalecer aquele irmão, independente de como ele seja. Porque a gente ouve, irmãos, a gente às vezes ouve assim, irmão, você podia fazer uma vida para aquele teu irmão? Não, pastor, não dá, não dou muito bem com ele não, a gente não afina muito. Você entendeu realmente o que Cristo tem te dado, o que Ele tem pedido de você? Você entendeu realmente o que é ser um servo? Você entendeu realmente o que é morrer com Cristo? Como o irmão Cedric perguntou, pregou Gálatas 2:20, já estão crucificados com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, Ele vai estar justificando o pecado constantemente. Ele vai estar achando empecilhos para que você trabalhe, se dedique à obra do Senhor, para que você procure a todo custo manter a comunhão da igreja, para que você procure manter um bom andamento da obra do Senhor. Se é Cristo que vive em você, Ele não estaria lutando pela alma dos seus filhos, pelo bem do seu casamento. Ele não estaria lutando para que os seus irmãos tivessem uma vida melhor, um entendimento melhor da palavra de Deus. Não se agarre com o pecado, meu irmão. Não dê espaço para ele na sua vida. Não tente justificá-lo. Mas reconheça esse pecado. Não é? Reconheça que você errou. Você não tem que manter uma imagem, você não tem que passar aquela imagem que você é super espiritual, quando na verdade você está com um problema.
que está tudo bem com você, quando na verdade não está. Que está tudo sob controle, quando na verdade não está. Somos plena e completamente dependentes do Senhor. E só Ele vai nos ajudar a lidar com o pecado, de forma que possamos realmente desfrutar da paz que Ele nos dá, do consolo e do conforto das promessas, da Sua presença na nossa vida, da alegria de estarmos servindo ao Senhor. Que sejamos como Davi, que quando confrontado com o pecado, acabe as nossas justificativas. Não precisa ser um profeta para vir falar com você, né? Dizer para você, você pecou, para que você se entristeça. Aceite o alerta e a correção de Deus, seja dada pela pessoa mais inteligente da igreja ou pela pessoa mais humilde da igreja. Aceite, é um cuidado de amor, não justifique. Amém? Amém. Depois a gente vai para os 2 pontos, se Deus permitir. Vamos lá?